Esse mês já tem data FIFA, o Carlo Ancelotti vai anunciar a convocação no dia primeiro e a partir disso eu decidi montar um vídeo de tática, um vídeo de sugestões que eu queria, né, que fossem aplicadas à seleção brasileira, né, um jogador específico que eu queria que entrasse, jogador não, 3 jogadores de uma função específica que eu acho que deveriam entrar e, assim, opções para potencializar o futebol do Vinícius Júnior, entre outras coisas. Então vem comigo que vai ter campinho, vai ter explicando a função de cada jogador. Vamos lá. Campinho na tela, tá aí uma seleção que é muito do que o Carlo Ancelotti apresentou nos seus jogos até o momento, né? Pouquíssimas alterações. E só a entrada do Lucas Paquetá, que voltou a ser convocado na lista passada, e eu tô colocando ele aqui porque eu acho que quando joga o Rafinha, né, que tá aqui pela ponta direita, a dupla de volantes ela fica muito desconexa, né? Quando joga o Rafinha, a seleção fica em duas linhas de quatro, né? Vamos fingir que o Paquetá é o Rafinha e que o Rafinha é o Rodrigo, tá? Vamos utilizar o poder da imaginação aqui. Fica com duas linhas de quatro e como o Rafinha ele vem, ele ataca muito, eu acho que fica um pouco espaçado. E aqui como joga o Bruno Guimarães, que não faz tanto esse movimento como faz o André Santos, que foi quem eu coloquei aqui, eu acho que gera um pouco de espaço, então é uma alternativa. Mas não vamos colocar o carro à frente dos bois, eu vou começar explicando peça por peça. Alisson não tem muito o que explicar, é o melhor goleiro da geração, queira você queira ou não, e eu acho que a análise do brasileiro médio feita em cima do Alisson é muito errada. Wesley virou o dono da posição, muita gente apontava que ele era o melhor lateral direito desde quando ele jogava no Flamengo, e agora que ele tá na Europa, ele ele tá tendo sequência. Marquinhos, que é o capitão do time, muita gente torce o nariz, diz que muito do que ele fez é por causa do Thiago Silva, não é uma unanimidade tão grande, mas o Ancelotti está usando e é um jogador que particularmente me agrada. Gabriel Magalhães, para mim, é excelente zagueiro, tem que estar. O Alexandro não é a escolha que eu faria, mas é um jogador que aparentemente o Ancelotti ele tem muita confiança do Ancelotti e também ele vai ser crucial pro que eu vou explicar aqui. No meio, Casemiro e assim, eu era um grande defensor de que tinha que terminar o ciclo do Casemiro, porque ele não estava bem no Manchester United, mas não apareceu ninguém minimamente do nível do Casemiro. O cara voltou para a seleção, mesmo mal no United, que acertou o meio de campo. Então é para estar o Casemiro aqui, e quando o Casemiro não estiver mais aí, vai ser um pouco preocupante. Mas Casemiro aqui. Andrei Santos, vou explicar a função dele depois. Paquetá, que eu já dei uma adiantadinha. Vinícius, que é o nosso melhor jogador, querendo ou não. João Pedro, que se tudo der certo vai ser o 9 da Copa. E o Rafinha, que foi o melhor brasileiro da temporada passada e para mim é o melhor jogador na seleção nesse último ciclo como um todo. Então vamos lá. O que eu quero trazer com esse campinho? O Ancelotti, ele às vezes ele utiliza muito o princípio de focar muito um corredor, certo? E a gente tem aqui no Vinícius Júnior um atacante que, óbvio, tem muito um contra um, consegue fazer esse movimento de vir aqui para a linha de fundo, mas a principal característica dele é pegar a bola e descer aqui para finalizar. E aí a gente tem o João Pedro, que para mim é um centroavante muito completo, ele tanto pode atacar aqui a profundidade, como ele pode voltar para se associar, trabalhar a bola, então ele vai ser crucial aqui também. Então, qual é a minha ideia? O Brasil, o Alexandre está aqui por quê? Vou explicar. O Brasil se organizaria com a bola com uma linha de três defensores aqui. E aí o Wesley, como ele gosta muito de fazer esse movimento da linha de fundo, ele viria, ele teria liberdade para avançar, porque tem o Marquinhos protegendo. E aí seria muito de jogar do corredor central para o corredor lateral direito, fazer com que a equipe adversária venha para esse corredor, para que o Vinícius ele tenha campo aberto para infiltrar. Porque, na minha visão, um dos grandes problemas do que o Vinícius tem na seleção é que ele tem pouco espaço. Ele é um jogador que, assim, é um jogador muito técnico, é um jogador que tem um contra um. A gente sabe que a principal característica dele é o drible, mas ele é um jogador de muita explosão. Então, quando ele tiver campo, ele puder atacar a segunda trave, vai ser ideal. E você tem aqui, por exemplo, o André Santos é um cara que trabalha muito bem a bola. Eu acho que o Bruno Guimarães tem mais qualidade técnica, mas ele não é tão intenso quanto o André. O André realmente é esse volante box-to-box que eu acho que a seleção não tem desde do Paulinho. O Rafinha, ele é um ponta que consegue jogar por dentro. O Dorival utilizou ele por dentro. Ele é um cara que teria
muita facilidade para jogar associativo aqui. O Paquetá não é um 10 clássico, aquele 10 que para a bola, que pensa o jogo, que é o maestro do time, mas ele é um cara que ele tem uma característica muito importante que ele faz o jogo rodar. Ele é um motorzinho. A gente viu que quando ele entrou contra o Chile, muitas vezes ele fez esse movimento aqui, de voltar para estar entre os volantes para poder pegar a bola. E como a gente vai jogar contra duas seleções que têm um nível técnico inferior, não são más seleções, mas o Brasil tem mais qualidade técnica, que no caso são a Coreia do Sul e o Japão, faz muito sentido que o Brasil tenha mais a posse e que esse tipo de jogo possa ser visto, né? Um jogo de mais troca de passe, principalmente entre esses quatro jogadores, que eu julgo os mais criativos, mas, por exemplo, pode ser o Bruno Guimarães aqui, é porque eu tenho uma preferência pessoal pelo Andrei Santos, pode ser o Bruno Guimarães aqui. E você, por exemplo, você trabalha a bola com esse quarteto, você atrai marcação, e aí você tem o Wesley para fazer um cruzamento de segundo pau, o Vinícius Júnior chegando aqui, ou a bola sai de fora para dentro com esse quinteto, o Vinícius está se aproximando, ele consegue pegar a bola, fazer uma infiltração. Então, eu acho que uma coisa que pode ajudar o Ancelotti, inclusive até uma coisa que ele aplicava no Real Madrid, que pode ajudar a seleção brasileira, porque eu acho que combina com o tipo de atleta que tem no Brasil, é realmente fazer esse jogo de sobrecarga, corredor, com 5 6 jogadores do corredor do central para o corredor lateral direito, para que você atraia o time adversário e você deixe campo aberto para um jogador do lado oposto. E aí, para o Vinícius Júnior não ficar tão isolado, a gente pode ter uma variação tática, que é o quê? Casemiro baixando entre os zagueiros e, por exemplo, jogar com o Carlos Augusto. Pode ter também o Caio Henrique, que é um jogador que é só mais ofensivo, e aí você teria o Vinícius para descer aqui, o Carlos Augusto fazendo linha de fundo, ou os dois saindo para infiltrar. Mas a ideia principal de uma formação como essa seria é, não deixar o Vinícius Júnior sozinho, né? Se você colocasse um ala esquerdo um pouco mais ofensivo. O problema aqui é qual? O Ancelotti, ele tem como característica a ideia de que o Casemiro é esse volante aqui que cobre a subida de todo mundo. Então, quando ele tá mais pra cá, ele cobre ele cobre a subida do Wesley. Quando ele tá mais pra cá, ele cobre a subida de um dos pontas. Então, ficaria muito difícil ele jogar com dois laterais que façam corredor, que façam linha de fundo, etc. Mas assim, é um jogo de exposição. E por que que eu tô trazendo isso aqui? Porque no jogo contra o Chile, porque dá pra avaliar melhor, porque contra a Bolívia teve toda a questão da altitude, etc. O jogo do Brasil foi muito de sobrecarga de corredor. Do Rafinha se associar muito ao lado esquerdo do campo. O João Pedro e ele inverteram muitas posições durante esse jogo. E sempre tinha um ponta vindo aqui pelo lado oposto, que no caso foi o Estevão, que até fez gol. Então, baseado nisso, né, de um conceito que o Ancelotti já aplica, eu acho que ele pode mudar o lado desse conceito, né? Contra o Chile foi muito pelo lado esquerdo, eu acho que ele pode atuar pelo lado direito com esse conjunto de jogadores aqui. Óbvio que eu acho que esses quatro aqui são imprescindíveis para isso. Aqui você colocar o Bruno Guimarães. Porque isso aqui vai dar qualidade pro passe e no caso do Wesley vai dar opções de profundidade. E aí você deixa o Vinícius Júnior na situação mais confortável, que seria para atacar o espaço. Eu acho que funcionaria. Eu acho que o Brasil tem qualidade para jogar esse tipo de futebol e é o que o Ancelotti está tentando implementar na seleção. E aí, como alternativas ao Lucas Paquetá, eu acho que, no meu ver, tem dois nomes que são é, ideais, que no caso é o Andreas Pereira, que estava muito bem no Fulham, chegou no Brasil jogando muita bola, e ele tem uma característica parecida e ele dificilmente joga mal pela seleção. São pontos que contam a favor dele. O Andreas foi um dos melhores jogadores da era do Dorival Júnior, não que signifique muita coisa, porque a era do Dorival Júnior foi uma coisa horrível, mas ele se destacou bastante e ele tem característica parecida com o Paquetá, de ter esse meia central que às vezes volta entre os volantes para buscar a bola, que se associa muito com os pontas, que faz o jogo girar. Ele não é o Zico que a bola vai sair, ele vai infiltrar e vai estar no gol, mas ele é o cara que vai fazer a bola girar para o João Pedro chegar finalizando, para o Vinícius chegar finalizando. E eu acho que ele pode ser uma alternativa, como eu também acho que se você quiser dar mais refino técnico para esse time, você tem o Felipe Coutinho.
E assim, longe de ser aquele cara do Liverpool, tá jogando muita bola no Vasco, tem que ser dito. Talvez existam meios no Brasil melhores que ele. Eu acho que nesse momento da carreira o Andrés é melhor, o Matheus Pereira eu acho que cabe no debate. Mas por que que eu coloco o Coutinho entre as opções? Porque ele é uma referência técnica muito grande. Ele é um cara que, se sobrar uma bola, ele pode definir o jogo. Ele tem o chute de fora da área dele ainda é muito forte. A bola parada, por mais que você tenha o Rafinha, o Coutinho também sai muito bem. E ele virou esse tipo de jogador, né? Esse meia que joga mais com tabelas, com pouco espaço. Só que com o plus de que ele tecnicamente é melhor do que o Paquetá e que o Andrés. Eu acho o Paquetá um excelente salonista, um cara que tem muita noção de jogar com o pé em cima da bola. Mas eu acho que o Coutinho ele é mais inteligente no trave e sai, de pegar a bola, saber o momento certo de pisar na bola, de acelerar o time, e o momento certo de fazer um dois, acelerar, infiltrar. Eu acho que o Coutinho, por ter sido um jogador do mais alto nível, de ter sido o segundo melhor jogador da era Tite, assim, eu acho que fora a experiência, a questão técnica também conta muito. A questão física talvez pese um pouco, porque por mais que ele tenha virado esse meia que percorra menos distâncias e se associe mais, ainda assim, é um jogador que está passando dos 30 anos, que está jogando no futebol menos intenso que é o brasileiro, por mais que ele jogue no time do Fernando Diniz, e por si só é um time muito intenso. Mas eu acho que pela experiência, pela qualidade técnica, eu acho que ele deve, pelo menos estar entre os 75, aqueles pré-convocados. Eu daria mais minutos pro Paquetá e talvez pro Andréas, mas eu acho que o Coutinho é um nome interessante de se ter no radar. É isso. Essas são algumas ideias que eu tenho para a seleção brasileira, de pegar um conceito que o Ancelotti já vem aplicando, dar um pouco mais de capricho, dar opções para isso e tabela potencializar o futebol do Vinícius Júnior. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa ideia, se vocês acham que pode ser positivo para a seleção, se acham que vai ser negativo, quem vocês acham que o Ancelotti pode trazer de novo, como é que vocês esperam que a seleção brasileira jogue nesses dois amistosos, e é isso. Se você quiser se inscrever, por favor, se inscreva, dá o like, deixar um comentário, e é isso, valeu, falou.